Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em neuroeducação, e hoje nós vamos dar continuidade à websérie que fala aí sobre como ensinar o aluno. É preciso fazer uma websérie sobre esse assunto, porque, na verdade, para você entender como ensinar o aluno que nós temos hoje, você precisa conhecer uma série de coisas, você precisa passar por um processo de transformação. Se você não passar por esse processo de transformação, você não vai entender como você lida, como você ensina o aluno que você tem na sua frente hoje. No capítulo de hoje, no episódio de hoje da websérie, nós vamos lidar com a questão do sistema. Eu vou colocar aqui para vocês poderem se inteirar aí, entrar dentro do clima da questão do sistema. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Essa música, que é da artista Pitty, uma artista de rock nacional, que eu até comecei, eu fiz outro episódio também baseado numa outra música dela, eu acabei trazendo para esse episódio porque tem tudo a ver com a questão do sistema. Quando a gente fala de sistema, o que vem, pelo menos na minha cabeça, é a questão de máquina, aparelho, engrenagem, né? Cada um vai ter aí uma visão do sistema, mas dentro do contexto de sistema educacional, ele ocupa outro espaço que eu vou explicar para vocês, porque falar de sistema não é o mesmo que entender o que o sistema é e o que ele engloba. Então, vem comigo, separa o bloco de anotação para você dar continuidade ao seu processo de aprendizagem, ao seu processo de metamorfose. A gente precisa sair do casulo, gente. A gente precisa, enquanto transformador social, enquanto profissional da educação, vestir a camisa de profissional, arregaçar as mangas e mostrar do que a gente é capaz. Mas, para isso, você precisa sair do lugar onde te colocaram, onde o sistema te colocou. Então, a gente vai ali para os slides, enquanto você prepara. E se não preparou ainda, dá uma pausa no vídeo e busca o seu material, seu bloco de anotação, marca-texto, caneta, enfim, para você dar continuidade aí aos seus estudos. Como ensinar o aluno? No episódio anterior, a gente falou sobre o papel do professor. Por quê? Porque para ensinar o aluno, a gente precisa ter um professor bem resolvido. Se o professor não sabe quem ele é, o papel que ele ocupa e o que ele tem que fazer, ele não vai conseguir ensinar o aluno a ser um aluno, né? Então, você precisa ser bem resolvido tanto no seu papel de professor como no seu papel de aluno. Professor é professor e professor é aluno. Por quê? Porque o professor é um profissional que deve estar em constante formação para acompanhar a evolução das coisas. O professor deveria ser o profissional que está à frente de todos, no ponto de vista de pensamento. Ele não deveria ser um profissional que fica esperando que depositem coisas nele. Por que eu estou falando isso? Já dei lá o exemplo, né, na outra vez, sobre o curso, né? Então, quando eu estava, por exemplo, na prefeitura, eles ofereciam muitos cursos. Alguns eram proveitosos e outros eram perda de tempo. Se eu tivesse ficado em casa estudando sozinha, eu teria ganhado mais capacitação do que naquele curso, muito sinceramente. Eu tive uma ocasião, gente, de um curso de ciências. Era um ano que davam quase toda semana curso. Eu achava ótimo, porque eu tinha acabado de entrar na prefeitura. Só que aquele curso começou a me fazer perceber que nem sempre o que eles querem me oferecer é o que eu preciso. Nesse curso de ciências, alguém da sala, no começo do curso, falou sobre um episódio com um morcego que a pessoa vivenciou. E daí, ela contou o episódio, né, enfim, e depois do intervalo, a moça que estava dando o curso, não lembro o nome dela, não conheço, tá? Não é uma pessoa assim super famosa. Ela começou a contar uma história, ela falou, em um outro curso que eu dei, uma moça falou do morcego que aconteceu isso, isso, isso. Era exatamente a história que a outra tinha contado na mesma formação. Então, quer dizer,
A pessoa, ela não tinha nem memória para poder lembrar que aquilo foi contado naquele dia. Olha a atenção que ela estava prestando na gente. Eu fiquei assim, foi um dos episódios que me levou a começar a investir na minha própria formação. Então, nem sempre o que a escola oferece é o que você precisa. Por isso que a gente não pode ficar esperando o depósito, né? Educação bancária. Que a escola vai depositar o que interessa a ela. Nesse caso aí, eu não sei explicar porque essa pessoa foi contratada. Não sei se não tinha pessoas que davam formação em ciência para alfabetização, porque era para faixa de alfabetização. Não sei se era por causa do preço da pessoa, porque tem uma questão econômica. Não sei dizer, gente, porque eu não era, né, da Secretaria de Educação aqui de São Bernardo. Mas, enfim, foi uma coisa que não foi proveitosa, muito sinceramente falando. Tive cursos muito bons, que assim, não era exatamente o que eu queria, mas que eu consegui aproveitar. Mas este, em particular, além dele ser muito fraco, a formadora não condizia com o que a gente precisava naquele momento. Ela não sabia qual a nossa necessidade, né? Então, era uma coisa assim, jogada mesmo. Então, eu preciso ser bem resolvida, porque eu preciso saber o que falta em mim para poder buscar. Então, se eu não souber o que falta em mim como profissional, eu não tenho como buscar isso, eu não tenho como investir em mim mesma. E quando eu não sei me resolver, eu não sei resolver o meu aluno. Então, essas inseguranças que o professor tem, vêm exatamente do sistema. Por isso que a gente está tratando de sistema hoje. Porque o professor só é desta forma, com inseguranças, não sabendo o que dá, tendo dificuldade em lidar com as várias situações que são impostas a nós, porque nós estamos dentro de um sistema que nos ensina a não ser bem resolvido. Por isso que a gente tem que trazer, é como se fosse um ecossistema, né? Primeiro vem o sistema, e esse sistema ele vai ter dentro dele um professor. Mas esse professor ele foi formado pelo sistema. Então fica um ciclo, na verdade, né? O sistema professor, sistema professor, sistema professor. E a gente nunca vai sair disso se você não prestar muita atenção nas coisas que eu estou dizendo, que elas não são coisas simples, são coisas profundas e fortes. E se você não se aceitar como profissional, porque nós não somos a tia, nós somos o profissional da educação. Tem um peso muito maior você ser profissional da educação, certo? Vamos lá. Então, ele precisa ser bem resolvido. E isso daí não é uma questão de opinião, é uma necessidade, tá? Então, nada daquelas desculpinhas de, ai, porque por causa disso eu não consigo ensinar. Se você não consegue ensinar, não é por causa disso, é porque tem alguma coisa em você que falta, né? O que falta em você que você precisa buscar para você ser bem resolvido? Não encontre muleta, apoio, não se vitimize, porque vitimização não traz salários maiores, gente. Vitimização não traz valorização do profissional. Ninguém vai querer investir em uma vítima, tá? Isso é doação, não é investimento profissional. Ninguém vai querer investir numa pessoa que não faz, que reclama, que não condiz com o papel profissional dele. Você aumentaria o salário de um profissional que, além de não fazer, pede? Pensa bem se isso é justo e se as pessoas têm o dever de pagar por algo que não foi feito, né? Lógico que tem umas condições adversas que a gente enfrenta, mas toda profissão tem os seus problemas. Toda profissão tem pessoas que trabalham 36 horas sem parar, né? A gente tem aí na área da saúde, os médicos ganham bem, eles ganham bem, mas eles trazem indícios que a população precisa deles. É isso que a gente precisa, mostrar que não é o sistema que domina a gente, é a gente que vai dominar o sistema. É nosso direito como profissional da educação, como pessoas formadas para isso. O que é um sistema, gente? Eu até peguei o trechinho ali da Pitt, né? Parafuso e fluido em lugar de articulação. Então, em lugar de você ser uma pessoa que você deveria ser desenvolvida como pessoa, o sistema começa a colocar peças em você. Até achava que aqui batia um coração,
muito bonito, né? A gente começar a lecionar porque a gente gosta de criança, porque a gente quer ensinar, porque a gente quer transformar o futuro. Mas não é isso que o sistema pensa. Vou provar para vocês daqui a pouco. Nada é orgânico, tudo é programado. E eu achando que tinha me libertado. Então, o que é o sistema? Se você não entende o que é um sistema, você não consegue lidar com ele. O sistema, de acordo com o dicionário, é o conjunto das instituições econômicas, morais, políticas de uma sociedade a que os indivíduos se subordinam. Então, veja que é uma coisa dependendo da outra. O sistema depende da sociedade, a sociedade depende do sistema. Na verdade, a sociedade se subordina a esse sistema, mas esse conjunto dessas instituições econômicas, morais, políticas, eles servem para poder colocar ali um padrão, uma ordem, uma unificação para solucionar problemas, embora não seja exatamente isso que aconteça. Quando eu falo assim, de uma sociedade, lembrando que no episódio anterior eu falei que nós professores somos resultado do que a sociedade acha que a gente deve ser. E o sistema tem o papel de fazer com que a gente se torne esse professor que a sociedade espera. Só que quem é formado na educação não é o sistema e nem a sociedade. Quem é formado na educação somos os profissionais da educação. Olha a incongruência aí, né? Não bate a informação. E eu trouxe até uma imagem aqui que eu achei bem interessante, que é o que acontece com a gente enquanto professor também, não é só enquanto aluno, porque a gente já foi aluno. Você vai recebendo informação, recebendo informação, recebendo informação, até que você vomita aquela mesma informação e se forma. Daí você se forma e você vai fazer o quê? Gente, a gente passa aí 14, 15, 20 anos da nossa vida dentro de um sistema que faz a gente pensar que é daquele jeito que se ensina. A gente vivencia um ensino que faz a gente acreditar que ensinar é aquilo. Aquilo não é ensinar, e prova disso são os péssimos resultados do Brasil em quaisquer avaliações que sejam. Prova disso, basta você ligar a TV e ouvir um noticiário que tem uma notícia de educação. É só tragédia. E quando não é tragédia, eu vou falar uma coisa aqui que talvez eu seja criticada por isso, mas eu preciso falar porque está entalado há dias na minha garganta. Eu vi a ação é boa, tá? A ação é boa, mas do meu ponto de vista é preocupante. É uma pessoa, né, que ela resolveu, por causa da pandemia, ela ficou sensibilizada por causa da educação das crianças, né, na questão de alfabetização, e resolveu começar a ensinar essa criança, né, essas crianças da determinada escola. É muito bonito o ato, né, de você querer ajudar, mas me preocupa o fato de não ter uma especialização, uma profissionalização da pessoa. Por quê? A gente está tão quebrado na educação que os pais, eles acabam até, eu tenho experiência na própria sala do Arthur, de pais que acabaram comprando cartilha, Caminho Suave, na livraria, na época de alfabetização, porque a criança estava demorando a ser alfabetizada. O que aconteceu depois? Vou te contar o que aconteceu depois. Essa criança tem uma leitura deficitária. Por quê? Porque quando a gente tem a fase de alfabetização, tem uma série de estímulos que devem ser feitos por um profissional da educação. Como esse profissional ele não tem a força que ele deveria, dá a impressão para o pai que a criança, ele não confia nesse profissional. Ele está vendo ali o filho dele, ele fica ansioso porque o filho não está lendo nem escrevendo. O que ele faz? Ele entra no lugar desse profissional porque ele não acha suficiente o que está sendo oferecido. Isso vai criar um problema muito maior do que se fosse com um professor que até tem algumas dificuldades aí na questão de alfabetização. De repente, vou dar uma espirrada, gente. A coça... Desculpa. Para quem não sabe, eu sou altamente alérgica e eu tenho que filmar antes do meu vizinho começar a martelar.
até me deram aí uma sugestão de fazer uma história sobre meu vizinho, que eu não conheço pessoalmente, mas ele martela todos os dias aqui em cima. Então, eu faço muito cedo, como eu sou uma pessoa alérgica, eu tenho uma tendência a espirrar, a coçar o nariz tudo de manhã. Mas continuando, agora eu voltei. 3, 2, 1, voltando. Esse ato de ensinar, de alfabetizar, pela criança não ter esse acesso é muito legal. Mas o que vai acontecer daqui 2 ou 3 anos é que me preocupa com essa criança. E essa pessoa não vai assumir isso, não vai ser associado à pessoa que alfabetizou, porque nunca é. Mesmo que seja um professor que alfabetize, se a criança der problema no 3º, 4º ano que ela não consegue interpretar, vai dar a impressão que a questão está no professor que está ali na frente dela, mas não está. Foi culpa lá atrás, ó, de alguém lá atrás. Foi alguém lá atrás que não forneceu alguma coisa que precisava naquela época, que agora está fazendo falta. E na educação é tudo assim. Hoje, a questão sanitária, logicamente, tem maior foco por causa da pandemia. Mas a educação está tão preocupante quanto. Só que isso vai começar a aparecer a partir do ano que vem, e a gente vai começar a ter os resultados piores daqui 2 ou 3 anos. E a gente vai ter uma leva de crianças aí com sérias deficiências se a gente não tomar uma posição. Tem como reverter? Não tem como reverter. Mas tem como ajudar a minimizar o problema. Vamos voltar lá, porque senão eu vou ficar falando 3 dias aqui. Então, essa questão que acontece, nós somos formados dessa forma, nós vivenciamos esse sistema e nós temos a impressão de que é assim que funciona, mas não é assim que funciona, tá? Não precisa ser assim que funciona. Se o sistema é assim, o que ele envolve? Nada é orgânico, gente, é tudo programado. Ele vai envolver a sociedade, porque a sociedade tem um ideal do que o professor precisa ser, e quando esse ideal não é atingido, a sociedade começa a pensar, ter a impressão que ela pode substituir alguns papéis do professor. Ela não pode. A sociedade tem o papel dela, que ela não assume também, porque a gente pega crianças que não amarram o cadarço aos 9 anos de idade e que não sabem usar um garfo aos 10 anos de idade. Isso não é dever da escola, isso é dever da sociedade, dos pais. Os pais não cumprem o papel deles, às vezes, não estou falando de todos, e eles querem que você cumpra o seu. Olha a falta de exemplo aí social, né? Então, essa sociedade, ela exige que a gente tenha ali um tipo de professor que é ideal para ela. O que é esse professor ideal para ela? Agora, se daquela parte eu acho que alguém ia me criticar, que talvez alguém vá me aplaudir. É aquele professor que vai dar conta de tudo o que o pai não conseguiu. Então, é aquele professor que vai ensinar exatamente tudo, gente. Vai ensinar até, se possível, como arrumar a cama. Se fosse possível ensinar isso, seria isso também. A sociedade acha que a gente vai ensinar educação que eu falo em questão assim até de comportamento. Ela acha que a gente vai ensinar AVD, atividades de vida diária, né? A gente ensina algumas sim, mas outras são de responsabilidade dos pais que fazem parte da sociedade. A sociedade acha que a gente tem que dar conta dos problemas das crianças, às vezes dificuldades neurobiológicas, eles acham que a gente precisa saber tudo e dar conta. A gente não dá conta disso, porque a gente precisa de uma formação. E nem sempre a gente tem a oportunidade de ter essa formação. O que são problemas neurobiológicos? São aqueles problemas que o professor não vai dar conta mesmo, que é dislexia, TDAH. Ele vai achar estratégias para, mas quem vai resolver isso é um profissional de outra área. É uma área da educação e saúde. Então, vai ser ali o psicopedagogo, de repente uma fono, dependendo do problema que é, se for um DEPAC. Tem uma série de profissionais que fogem da sala de aula, porque quando o problema é no aparelho, o professor não dá conta. O professor dá conta de problemas acadêmicos, é diferente. Então, o profissional da educação, ele é formado
para dar conta de dificuldades acadêmicas e indicar um profissional em caso de problema no aparelho, que é o nosso corpo. Então, esta pessoa que está na sociedade, ela tem uma impressão que o professor vai fazer coisas que ele não vai. Exemplo, eu não gostava de trabalhar data comemorativa. Eu faço material de data comemorativa porque me encanta a elaboração. Mas como profissional da educação, eu não vejo sentido em ficar falando, por exemplo, do Dia da Árvore. E uma vez eu fui cobrada por uma mãe de aluno que estava brava, ela estava até violenta verbalmente, porque eu não tinha trabalhado com a filha dela o Dia da Árvore. Porque eu achava mais importante trabalhar a dificuldade matemática da criança do que o Dia da Árvore. A necessidade dela não era saber uma data que, se você colocar no Google, aparece. É legal saber que tem o Dia da Árvore, mas não que eu seja obrigada a trabalhar isso em sala de aula. Eu acho que quem deve decidir isso é o profissional da educação. Se o profissional tem uma função para aquele Dia da Árvore, ele deve utilizar. De repente, você está fazendo um projeto de pomar, horta, sei lá, e você engloba ali, olha que legal, hoje é Dia da Árvore, a gente está trabalhando com as plantas ali na horta, então você faz ali uma ligação. Mas quem tem que decidir isso não é a mãe, sou eu. Eu sou a formada. Então, a gente tem uma diferença do que a sociedade espera e do que você deve ser. E essa diferença faz com que haja uma lacuna aqui. E essa lacuna nem sempre é preenchida, porque o sistema não permite. O que o sistema quer? O sistema quer agradar a sociedade. E agradando a sociedade, ele não é atacado. Então, ele começa a encontrar soluções ali para servir o povo. Mas servir o povo nem sempre é ensinar o aluno, tá? Por quê? Porque quem sabe o que fazer para ensinar o aluno deveria ser o profissional da educação. A gente tem também a política envolvida. Então, a sociedade quer isso, o que o político faz? Ele atende a sociedade, mas de uma forma que seja vantajosa para o sistema, não para a sociedade, que daí entra em conflito, né? A sociedade quer isso, de que forma nós podemos fazer com que a sociedade esteja satisfeita sem deixar de levar vantagem. Vou dar um exemplo claro. Pode ser que tem pessoas que gostem, tá, gente? Mas eu tenho ouvido muita reclamação daquele programa de neurociência que o governo federal colocou. É um pessoal de Portugal e é negócio de neurociência. Eu vi um dos capítulos, tá? Eu tive acesso a um dos. Não vou julgar aqui, eu vou falar a opinião de outras pessoas, tá? Não vou dar minha opinião pessoal, porque eu acho que não cabe. Minha opinião pessoal, eu teria que ver tudo, né? Eu vi um recorte. Eu vendo o livro, eu fiz o livro, né? Neurogênese da alfabetização, que vai explicar ali o processo de alfabetização, juntando pedagogia e neurociência. Esse negócio de neurociência e o ABC da neurociência, ele vai trazer um conteúdo extremamente teórico, que, pelo menos a parte que eu vi e o que eu tenho notícia, não faz um cruzamento com a prática como eu faço. Exemplo, quando eu falo, por exemplo, de Maria Montessori, eu consigo puxar da neurociência que foi comprovado que a gente tem períodos que a gente aprende mais facilmente alguma coisa. Então, a Maria Montessori, que é da pedagogia, ela tinha indicado isso lá no ano de 1900. E agora, em 2021, nós temos provas de que isso realmente acontece. E daí eu explico, né, dentro da neurociência, como que isso acontece e quais são as fases, né? Então, eu embaso a pedagogia, então eu resgato a pedagogia para depois entrar com a neurociência. Eu entendi que esse não, ele vai trazer ali o vocabulário, as referências. Se eu estiver errada, vocês até coloquem aí no comentário, porque eu não assisti inteiro, como eu falei. Então, eu não posso julgar. E por que eu falei do livro do Neurogênese? Porque eu tive 5 pessoas que compraram, são 5, que tiveram o mesmo discurso, que eles estavam assistindo esse do governo federal,
Eles não estavam gostando, primeiro que o áudio do português de Portugal não é legal para nós brasileiros. Segundo, que é uma visão europeia, então eu também tenho referências europeias, mas o que eu faço? Eu traduzo para o Brasil, para a nossa realidade. Ali não, ele não está traduzido. Ele está no original e você tem que traduzir sozinho. Então, é uma conexão difícil para quem não teve neurociência aqui. Então, essas pessoas falam assim, que depois que elas compraram o meu livro, elas desistiram de assistir essa formação. Porque o livro explica de modo mais profundo, ele vai explicar de um modo mais profundo e mais simples, e de acordo com a realidade que a gente tem. Então, a gente tem aí a política. Qual foi, não sei qual foi, tá? Eu estou, assim, colocando o que eu vivencio, o que eu sinto que deve ter sido. Qual foi o critério para a contratação de uma empresa de Portugal para dar formação no Brasil? Nós não temos profissionais aqui? Ou foi uma questão política? Ou foi algum contato que eles tinham que dar alguma regalia? Não sei. Não posso julgar, não posso falar, não posso condenar. Eu estou só trazendo um feedback de 5 pessoas que compraram Neurogênese e aconteceu exatamente este fato, né? Então, você vê aí que tem toda uma questão política envolvida no sistema que faz com que tudo seja programado. E a gente tem, por fim, a questão econômica. Na questão econômica, o que vai acontecer? A economia, ela vai reger tudo. Então, a política vai ouvir a sociedade vai dizer que ela quer um professor desse jeito, que ela precisa disso, porque a educação não está dando certo. A política vai ver quais são os interesses dela em relação ao sistema e à sociedade, e ela vai usar a economia para poder sanar isso. Por que a economia está junto, gente? Porque a gente tem um mercado milionário, trilionário, se for ver, na educação. Só que esse mercado não vem em prol do professor, ele vem em prol das coisas que atendem o professor. E no final, quem ganha mais são essas empresas que estão nos dando recursos. Não somos nós que ensinamos, são as pessoas que dão os recursos. Olha a incongruência aí de novo, né? Não seria mais fácil investir no profissional, numa formação adequada que ele precise, não que seja imposta, para que esse profissional tenha condições de traçar o próprio caminho, de ser um professor empreendedor da sua própria carreira, para que ele tenha a noção do que falta nele para ele ser bem resolvido, para poder atender a sociedade e ela não ter queixas da educação? Olha quanta coisa que eu trouxe de 3 ícones. Então, esse sistema vai envolver a sociedade, a política e a economia. Daí você vai se perguntar, e onde que está a educação, Janaína? Vou te contar onde está a educação, porque ele é um sistema educacional, né? Deveria envolver a educação, ela envolve? Sim, mas não em primeiro plano. Não é o primeiro plano a educação. A educação é o resultado de todas aquelas conversas. A sociedade conversa com a política conversa com a economia, e ela dá um resultado de educação para a sociedade. Então, a educação está no fim do processo, quando ela deveria estar no começo. Na sala de aula, acontece a mesma coisa, porque o sistema fez com que a gente ficasse dessa forma. Eu também já fui assim, só que eu me resolvi. Eu estou dentro da escola, tenho livro didático, tenho que cumprir um programa. Eu sou obrigada a cumprir um programa. Eu estou dentro de um sistema. O que eu faço? Eu dou atenção para o programa que eu tenho que cumprir. E meu aluno fica. Porque eu preciso dar um relatório que diga que o meu aluno está satisfatório. Por que meu aluno precisa estar satisfatório? Porque se eu tiver 80% da minha sala insatisfatória, vão falar que o problema sou eu, o problema não é o aluno.
só que não foram ver que foi uma classe deficitária, uma classe que não chegou para mim como deveria. Então, a gente tem uma série de questões aí que não são mencionadas, que não fazem parte da política, mas que fazem parte da educação. Então, essas necessidades da educação, elas fazem com que a gente comece a repensar se realmente precisa melhorar o sistema ou se precisa fazer de novo, que é o que eu sempre faço. Não dá para melhorar uma coisa que está quebrada desde o princípio. O sistema não é em prol da educação, o sistema é em prol do que vai mascarar a educação. E não é interesse que o foco seja educação. Porque se o foco for a educação, é muito poder para nós. Né? Muito poder para alguém que tem o poder de transformar. Então, não é interesse, não é legal você ser bem resolvido perante todo esse sistema educacional. Né? Então, é feito marketing, né? Tudo isso daí. Para a pessoa que não tem essa visão além, ela acaba até acreditando. Prova disso, gente, a gente tem aqui em São Paulo, eu vou falar mais disso no livro didático, que é o nosso próximo episódio, mas aqui em São Paulo a gente tem o Ler e Escrever. São livros, né? Olha aí a questão política e econômica. Política porque, assim, é do estado de São Paulo, então olha a propaganda política. E econômico porque alguém recebe por esses livros. Né? É um livro feito para ser recebido. Né? E a sociedade, os pais vão receber esse livro em casa. Então, a gente tem esses 3 fatores. Quando você pega o livro, para vocês terem uma ideia de como ele é ruim, a gente tem o EMAI também, Ler e Escrever, EMAI, eu não sei se mudou para outro já, porque agora a gente tem o currículo paulista, tá? Eu não tenho me interessado mais por esse assunto, porque eu descobri que isso faz parte do sistema, eu não faço parte desse sistema, por isso que minhas atividades dão certo, e então não me interessa. O que me interessa é que o aluno aprenda, né? Ele é tão forte o Ler e Escrever e o EMAI, que o professor, eu tenho vários relatos de pessoas que compram meu material, que às vezes querem falar do material para outra pessoa, e outra pessoa, para quê? Mas eu tenho o EMAI para dar. Então, ela é obrigada a dar o EMAI, o que ela faz? Ela é doutrinada por aquele livro. Então, o livro domina ela, o sistema domina o livro, e a gente fica todo mundo na mesma, como sempre. Né? Olha quanto eu falo, hein? Além da educação, a gente tem a sociedade. Então, deveria ser assim. A educação mostra o que ela precisa. Então, como que eu ensino o meu aluno? Vem de mim, profissional da educação. Eu ensino o meu aluno daquela forma, ele tem resultado. A sociedade fica satisfeita, porque tem resultado. Desta forma, tem resultado. E a economia começa a se aquecer no Brasil, porque como eu sei o que meu aluno precisa, a necessidade do meu aluno, e eu ensinei o meu aluno, a sociedade fica contente. Como a sociedade fica contente, a política não tem a demanda que ela tem hoje. Ela tem outras demandas, mas essas de alfabetização, por exemplo, não. Com a criança melhor sucedida na escola, o mercado de trabalho se aquece, porque a gente tem pessoas mais qualificadas e a economia cresce. Percebe como é estratégico? Então, se eu pudesse, gente, eu falo para si lá que me acompanha, né? Se eu pudesse, meu sonho é que eu não tenho dinheiro para investir nisso. Mas o meu sonho agora eu estou investindo meu dinheiro em vocês, em capacitação, em filmagem de vídeo, para a gente poder mudar esse país aí. Mas se eu pudesse, eu teria um galpão, que eu chamaria de galpão da educação. E nesse galpão, eu sonho em ter, assim, sabe aquelas pranchas que aparecem em uma mesa, né? Que aparece em filme de guerra, que tem batalha, filme de época, né? Que eles colocam os cavalinhos, colocam as caravaninhas lá deles. Eu queria fazer isso com a educação do Brasil. Eu queria ter esse galpão, e no coração desse galpão, eu queria ter essa mesa. E nessa mesa, eu queria ter, assim, os estados, para ver as necessidades dos estados,
e para ver como que a gente faz para estrategicamente dar conta da necessidade do aluno pela neuroeducação. Porque a neuroeducação é o caminho. Ela tem me ensinado muito em relação ao que eu tenho que colocar na atividade, e os resultados das crianças que já eram em torno de 30% têm aumentado demais com a questão de eu estudar mais a neuroeducação. Então, eu sonho muito em ter condições de um dia ter este lugar, né? Mas como é um sonho, não sei se vai se tornar realidade, né? Infelizmente, a verba do ler e escrever não vem para mim, vem para alguém que vende esse ler e escrever, né? Que não tem um profissional de elaboração ali decente, porque é todo confuso. Se eu arrumar uma página, eu vou até mostrar aqui para vocês e analisar em algum outro vídeo. Mas, enquanto a gente não tem isso, a gente vai sonhando aí. E quando a gente sonha, é uma coisa poderosa se a gente sonha em conjunto. Porque se a gente sonha em conjunto, a gente consegue transformar outras pessoas, né? Então, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Quem sabe vocês imaginam junto comigo. E onde que esse sistema acontece? Já vimos o que ele envolve, o que ele deveria envolver, e a gente vai ver agora onde que ele acontece. Porque nada é orgânico, é tudo programado, e você achando que tinha se libertado. Na formação que você tem. Por isso que é importante o próprio profissional investir nas próprias formações. Quando a escola oferece uma formação para você, ela vai oferecer de acordo com o que ela enxerga que ela precisa. Quando o governo federal oferece uma formação, ele vai ver o que a sociedade precisa em relação à educação. Ele não vai ver o que o professor realmente precisa. É necessidade de alguns professores? É. Alguns professores realmente precisam daquilo que está sendo oferecido, mas não são todos. O ideal, do meu ponto de vista, seria dar opções de formações, mas isso seria muito caro, né? Não é viável. E imagina fazer marketing de vários tipos de opções, não rola, né? Mas seria lindo ter, assim, o governo federal oferece formações nisso, nisso, nisso e nisso, porque nós temos que formar um professor competente, um professor bem resolvido, que dê conta da necessidade dos nossos alunos. Por isso, nós queremos que o professor possa optar pelo curso que melhor complete sua carreira. Olha que lindo, gente. Mas não acontece ainda. Quem sabe eu falando aqui, alguém me ouve, né? Porque é assim que a gente consegue as coisas. Então, nas formações oferecidas, nos ajustes de documentos oficiais. Então, quando o governo quer alguma coisa, o sistema educativo quer alguma coisa, o que ele faz? Ele lança um decreto, uma lei, algum tipo de coisa. É bem feito? Eu vou deixar para vocês refletirem sobre isso. De educação especial, nós temos em torno de 30 decretos, num raio aí de 30 anos, 35, né? Pouco mais. Na verdade, eu precisava dar uma pesquisada, mas assim, muita coisa. A cada 2 ou 3 anos, não chega nem ao mandato inteiro de uma pessoa, é mudada alguma lei em relação à educação inclusiva. Reflita, se a cada 2 ou 3 anos é mudado, o foco foi aonde? Porque se o foco fosse na criança, você estaria analisando evidências, mas o foco acaba sendo em outro lugar. Então, você tem que reformular, de acordo com as necessidades daquela época. Não é de acordo com as necessidades orgânicas da pessoa, sabe? Então, a gente tem essa questão aí dos ajustes de documentos oficiais. No livro que você usa, o sistema acontece porque o livro tem um sistema didático, então você fica presa no sistema dentro do sistema, né? Esse sistema vai obedecer ao que o documento oficial propõe. Esse documento oficial está de acordo com o que a política e a economia precisam, baseado no que a sociedade diz. São ouvidos profissionais de educação, muitas vezes, que não passam pelas reais situações que a gente passa, tá? Eu não sei se isso acontece, mas o ideal seria ter um professor de chão de escola dentro desse pessoal, só que não vai ter, porque essa pessoa tem que ser convidada, não sei se acontece, essa coisa de política não é comigo, tá? Não posso falar mal
ao extremo de política, porque não é comigo. Então, o que eu falo? Eu falo da política que eu enxergo. Né? Se eu estiver errado, por favor, político, coloque nos comentários me ensinando do seu ponto de vista, certo? E no que você se torna. Por quê? Porque a gente está dentro de um sistema desde que a gente nasceu. A gente faz ensino, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, dentro de um sistema. Então, a gente respira esse sistema. Se a gente respira esse sistema, é assim que a gente acha que deve ser, mas não é assim. Se desse certo, nós não estaríamos com todos esses problemas. Não é o que o aluno, nós somos alunos também, não é o que o aluno necessita. É o que acham que a gente precisa, porque a gente não sabe decidir, muitas vezes, né? A gente tem aí pessoas que não sabem decidir o que elas precisam, então elas aceitam o que é dado. Como que eu ensino o aluno, principalmente pós-pandemia? Vale para a pandemia também, antes, né? Mas depois, principalmente. E daí tem a Pitty lá no canto de novo, olha lá. Eu sei o que vão fazer, que é reinstalar o sistema. O sistema, gente, ele não tem a solução de como você ensina o aluno. Por que ele não tem essa solução? Porque ele nunca teve. É o que eu falei. Ele nunca deu certo. Por que ele daria certo agora? E por que seria possível melhorar algo que nunca deu certo? Quando eu estou fazendo uma atividade e ela começa a dar errado, o que eu faço? Eu apago ela inteira, volto para minha prancha de trabalho, no rascunho, que eu tenho fases de montagem de atividade, e dessa prancha eu volto do zero para minha atividade. Por quê? Porque se aquilo já começou a dar errado ali, eu não vou conseguir continuar num pensamento que já veio truncado, né? Então, se eu não consigo continuar num pensamento que veio truncado, eu tenho que reinstalar. Eu não posso continuar daquele jeito, porque não vai dar certo com o aluno. Então, eu volto para minha prancha, eu penso no marco de desenvolvimento do aluno. Atualmente, eu penso também no que aconteceu com ele na pandemia, para eu poder utilizar elementos de pedagogia, especialmente Vygotsky, porque a gente trabalha ali com zona real, e elementos de neuroeducação, analisando quais neurônios eu preciso formar nesse aluno, quais áreas eu preciso atingir, para poder ver qual é o tipo de estímulo visual que eu vou colocar, para eu poder fazer a atividade. Então, para tudo e começa de novo. O sistema precisa fazer isso. Precisaria. Ele não vai fazer, porque a gente tem questão social, política e econômica. Quem vai fazer isso somos nós, os profissionais da educação, porque só vai transformar a sociedade, a política e a economia se nós nos posicionarmos, se nós formos bem posicionados, bem resolvidos. Por isso que o professor era o episódio 1. Então, ele não tem a solução. Uma coisa importante, esqueci de falar, tô falando demais, acho que esse vai dar mais tempo que o outro. Se ele não tem a solução, a sociedade vai e fala, olha, meu filho não está aprendendo, meu filho não está sendo alfabetizado, meu filho não teve a pandemia, ele ficou muito atrasado, a escola não deu conta. O que vai acontecer? Essa pergunta da solução vai ser perguntada para alguém que não tem a solução. E vai chegar um momento que essa pessoa vai ter que dar uma resposta, porque senão ela vai ficar maluca. Só que ela não tem essa resposta, porque não é ela que está vivenciando isso na sala de aula. O que ela vai fazer? Ela vai falar o que ela acha. Porque ela precisa dar uma resposta. A pessoa só vai deixar ela em paz se ela der uma resposta. Eu estou falando de pessoas, mas posso também falar da sociedade e do sistema. A sociedade cobra, o sistema não tem a solução, porque ninguém no mundo tem. É mundial, a pandemia, né, foi mundial. Está sendo ainda, né, a gente está aí em processo. Eles não têm a solução, eles são obrigados a encontrar um paliativo. Então, é que nem aqueles remédios que são feitos de açúcar, né, que o médico dá, não é nem paliativo, a gente esqueci o nome. É aquele remédio que, às vezes, quando as pessoas se candidatam, quem lembrar o nome, coloca aí embaixo, por favor, que me sumiu, assim, na memória, que não é do contexto aqui, né? É aquele remedinho que alguns candidatos a testar o remédio recebem o remédio certo. E outros recebem o remédio
que é um negocinho de açúcar dentro, alguma coisa assim que não faz nada. E daí vai ver os efeitos da pessoa achar que está tomando remédio, sabe? Ou se não teve efeito mesmo, como que é a questão psicológica dessa pessoa também em relação à expectativa com o remédio. Então, às vezes, a gente tem meu marido vai em um dentista, que a mãe dele tem Alzheimer. E daí ela fica toda hora perguntando do remédio. Daí ele comprou MM e, assim, só para ela não ficar perguntando, porque ela já tomou o remédio. E daí, quando ela pergunta, ela pega um MM. Fala, pode tomar. Daí ela pega um MM. Então, assim, são recursos que a pessoa encontra para poder dar conta daquela ansiedade, né, da demência. Demência de Alzheimer, né? Então, você tem aí aquela pilulazinha de açúcar. A pessoa dá a solução, não é uma solução que foi testada, nem foi estratégica, nem foi nada. Foi o que a pessoa faria na situação. Então, não tem a solução. Se você perguntar, você pode até piorar a situação. Se a pessoa não souber ser estratégica, né? Quem enxerga o aluno é você. Então, para ensinar o aluno, você tem que primeiro enxergar o aluno, para depois você encontrar a solução. Vou dar um exemplo prático. A gente teve uma pergunta essa semana no site da loja, que era assim, que a pessoa vai começar a dar aula de alfabetização. Se ela ensina primeiro as vogais, depois junta as vogais, depois vem as consoantes. Nessa fala, gente, você está pensando no aluno? Não foi só ela que perguntou isso, viu? Já foi me perguntado várias vezes, é que eu lembrei porque essa semana aconteceu de novo. Daí dá as sílabas família silábica. Me arrepia o nome família silábica, porque eu penso no sistema. Me arrepia mesmo, uma coisa assim que eu tenho pavor de ouvir. Mas, infelizmente, o sistema está aí, ele fala de família silábica e a gente tem que ficar tirando essa dúvida. Quando eu falo que eu vou assumir uma sala, que eu não assumi ainda, então eu tenho que ter ali vogal, junção de vogal, consoantes, junção vogal-consoante, tem uma lógica. Realmente tem uma lógica, família silábica. Eu não conheço meu aluno, não estive na sala, não fiz sondagem, eu não estou pensando na necessidade do meu aluno, eu estou pensando no meu trabalho. Essa é a diferença do profissional bem resolvido e bem-sucedido, né? Para você ser bem-sucedido, você precisa ser bem resolvido. O profissional bem resolvido, ele não tem isso, é o que? É insegurança. Então, eu nunca dei aula, vou assumir uma alfabetização, e nessa alfabetização eu vou fazer o que o sistema me ensinou, porque é o meu porto seguro. Só que esse porto seguro, ele vai criar problemas nessa criança, como criou não é nem décadas, por século e décadas. É um século e algumas décadas, né? Desde que a gente tem esse sistema de ensino falido que a gente tem. Quando eu falo isso, eu não estou pensando no meu aluno, eu estou pensando no meu trabalho. Só que como profissional, vocês acham que o médico, antes de ouvir os seus sintomas, ele vai poder falar qual doença você tem antes de fazer o exame? Ele não consegue fazer isso. Mesma coisa o professor. Primeiro você pega a sua turma, eu sei que tem ansiedade, mas primeiro você tem que dar umas atividades ali. Essas atividades são atividades avaliativas, as primeiras, para que você possa analisar a situação e só então tomar uma posição de qual método você vai utilizar. Não dá para tomar uma posição antes de conhecer a realidade que você vai enfrentar. Se você toma a posição do método antes da realidade, você está anulando a necessidade do seu aluno. E se você pegar os alunos e eles estiverem alfabéticos, você vai ficar ensinando para ele vogal? Você vai ter perdido tempo, um tempo que seria precioso você elaborar avaliações, sondagens para poder identificar como que esse aluno está. Então, de repente, faz uma folha mais fácil, uma média, uma difícil. Uma folha só com vogais para a criança completar com vogais. Uma folha só para completar com consoante. Uma folha para escrever o nome das palavras inteiras. Então, você tem aí uma crescente. Será que meu aluno sabe vogal? Vou dar essa atividade, vou ver se ele sabe vogal. Será que meu aluno sabe consoante? Vou dar essa daqui e ver se ele sabe consoante. Será que ele escreve tudo? Ou quase tudo? Vou dar essa daqui e vou analisar o jeito que ele escreveu.
É aí que você começa a formar o como você ensina o aluno. Então, quem vê o aluno é você. Não é o sistema, não é a escola, não é o coordenador. É você que está ali com ele. Você faz parte do sistema. Então, o que acontece? Como você faz parte do sistema, se você deixar ser dominado, você vai ser igual ao sistema. Não vai dar certo. Você precisa enxergar esse sistema de uma forma crítica e estratégica para você atuar de um modo mais, de uma posição de mais poder. Então, se você conhece o sistema, você consegue combater esse sistema. Você tem argumentos, se você também tem, se você for bem resolvido, tiver uma boa capacitação de acordo com as suas necessidades, não de acordo com as necessidades do sistema, você consegue atuar de forma mais presente. Você consegue modificar aos poucos esse sistema, porque você se coloca. Não é o livro que se coloca, não é o sistema, é você que se coloca. Então, você, como profissional, observa o aluno, vê o que está faltando e você diz, você não pede. Quando você pede, você é dominado. Quando você dá, você domina. Entende? Por isso que a gente é dominado pelo sistema, porque o sistema dá a solução, que nem sempre é ideal, quase nunca, né? E você acata, né? Se a gente desse a solução, o sistema teria que acatar, porque a gente traz resultado. Somos humanos, gente, e é assim que a gente ensina o aluno. Não esquece negócio de sistema, esquece negócio de sociedade, olha para o seu aluno, olha para você. É você e seu aluno, vocês são seres humanos. Como que esse ser humano funciona? Qual a melhor forma de lidar com esse ser humano? Para que você possa ensinar, você precisa saber como funciona o aparelho de pensar e aprender do seu aluno. Esse aparelho é o cérebro. Você não vai aprender isso sabendo nomes de neurociência, embora eles sejam importantes para você compreender o conteúdo de pedagogia. Eu ia falar psicopedagogia. Neuropsicopedagogia, né? Você precisa, sim, saber algum vocabulário de neurociência, mas mais importante que isso, você precisa partir da pedagogia, que nem eu falei lá com a Montessori. Você parte da pedagogia e puxa na neurociência o que vai te ajudar a entender melhor isso daqui. Então, a neurociência te ajuda a entender a pedagogia do ponto de vista orgânico, do ponto de vista do cérebro. Então, ela explica para que você entenda e possa ver na prática, né? Quando eu falei de Vygotsky, que é a zona real, é uma coisa ali da memória sensorial, que é o que o ambiente está, que o Vygotsky é social, né? O que o ambiente está propiciando à pessoa, né? Então, uma pessoa que é criada dentro de um sistema, a zona real dela é aquele sistema. E ela vai chegar no potencial dentro de um sistema, porque está tudo ali dentro. Isso é comprovado pela neuroeducação, por essa questão de memória. Eu consigo muito, eu tenho até um vídeo no YouTube de memória e Vygotsky. Eu consigo muito encontrar Vygotsky nos vários tipos de memória que a gente tem no cérebro. Porque a teoria dele tem tudo a ver com várias coisas que a gente estuda ali na questão de memória, né? Então, você pega do que o profissional da educação sabe, que é a pedagogia, e você encapa, você completa, como se fosse um quebra-cabeça, você completa com a neuroeducação. É isso que a gente faz lá na plataforma Expolidório Neuroeducação. Aliás, se você ainda não fez algum curso, vale a pena tentar, para você ver como você vai ser impactado, como você vai mudar completamente o seu jeito de pensar. E vai conseguir entender melhor o seu aluno. Vou deixar o link aqui embaixo, caso alguém se interesse em dar uma olhada nas nossas opções, tá? E a gente tem no próximo episódio o livro didático, que é o nosso próximo assunto sobre como ensino o aluno, porque daí eu vou ensinar vocês a ludibriar os problemas que o livro didático tem. Antes de terminar, eu gostaria de mostrar para vocês, eu falei desse livro no outro episódio, mas eu não mostrei.
Ele está em segunda edição, eu estou com poucos exemplares, estou com um pacote e meio aqui. Não sei quanto tem dentro do pacote, mas ele não é grande, tá? Na segunda edição do Aula dos Segredos. Então, quando acabar, eu vou ter que ir para a terceira edição e demora alguns meses até para fazer, né? Tem toda uma questão aí política econômica que eu preciso lidar para poder colocar uma nova edição. E ele vai trazer aquelas experiências que eu passei na Prefeitura de São Bernardo do Campo. Por que chama Aula Os Segredos? Porque eu conto aqui como que você dá aula em pequenos grupos. Eu não dou aula lá na frente, eu dou aula em pequenos grupos. Não dá para você implantar tudo de uma vez, mas ele vai lidar com problemas que você lida, dando a solução mesmo. Eu trago direto a solução que eu encontrei e que deu certo, são comprovadas. Então, por exemplo, como transformar uma atividade de 10 minutos em uma de 60? Por que eu quero transformar 10 minutos em 60, gente? Além da questão pedagógica, a gente tem na neuroeducação a questão das funções executivas. Se eu dou aquilo para o aluno e ele termina em 10 minutos, não ficou na memória dessa criança. Eu preciso começar a trabalhar aquela informação para que essa informação tenha uma expansão e essa expansão se torne uma memória de longo prazo do aluno e ele possa utilizar novamente em outra atividade depois. Então, esse é um dos capítulos. Tem o capítulo de como tornar seu aluno organizado e facilitar o seu trabalho, porque quem tem que trabalhar na sala de aula mesmo é o aluno. Você trabalha como mediador, mas o aluno tem que ser autor do conhecimento dele. Ele precisa aprender desde a primeira série, porque esse como tornar seu aluno organizado eu fazia quando eu tinha classes de alfabetização, que eles eram mais desorganizados, né? Desde cedo, ele tem que aprender a organizar o próprio material dele, carregar o próprio material, porque a gente tem aquele pai que carrega a mochila para o filho até a entrada, né? Super errado. Organizar o material dele, saber separar qual lição foi corrigida e qual que não foi, e facilitar o meu trabalho, porque eu lido com 30, ele lida com ele mesmo. Então, nada mais justo do que ele aprender a se virar, mesmo porque ele não vai aprender a ser um bom aluno se eu não ensinar isso para ele. O segredo do espelho, ou como transformar alunos reclamões em críticos, esse é maravilhoso. Sabe aquela classe que fica assim? Você quem puxou meu cabelo? Ele pegou minha borracha sem pedir. Posso ir no banheiro? Então, esse tipo de reclamação, gente, atrapalha a aula. O que você faz? Você transforma esse aluno reclamão em crítico. Você mostra para ele que o que ele está reclamando não faz sentido naquele contexto. É uma coisa que está atrapalhando. E daí eu fiz até um cartaz, é bem legal. Qualquer dia eu vou fazer até um vídeo desse cartaz, porque eu amo esse trabalho. E daí tem outros ali, né? Tem um aqui, ó, como transformar dificuldade em aprendizagem. Esse é maravilhoso, porque ele vai tratar ali da questão de tutoria, que é a chave do ensino personalizado. Então, no final, esse livro aqui, ele é um livro que é quase que um guia para o ensino personalizado. Sonho em escrever um livro só de ensino personalizado. Então, vai chamar do ensino personalizado até a pedagogia colaborativa, porque um tem a ver com o outro, né? A gente tem o dentro da sala de aula e o dentro da escola. São coisas que se completam. Mas enquanto eu não escrevo, que eu até pedi para uma editora de uma faculdade, não foi a Sensupeg, tá, gente? Talvez se eu pedir na Sensupeg, eles até sejam abertos aí. Não pedi lá. Mas eu entrei em contato com uma editora de uma faculdade, porque eles tinham entrado em contato comigo para a liberação de uma foto minha, porque vai fazer parte de um material que eles vão publicar, né, para os alunos. E, infelizmente, não deu certo, eles não se interessaram pelo projeto. Mas, quem sabe eu consiga aí mais para frente lançar esse livro, tá tudo na minha cabeça, e eu escrevo, tipo, em 1 mês e meio, eu escrevo um livro, né? Então, assim que eu conseguir um ok, certamente eu consigo escrever esse livro. Por enquanto, vocês têm aí o Aula Os Segredos, também vou deixar o link aqui embaixo, porque este tipo de aula, ele tem tudo a ver com o aluno pós-pandemia. Se tem um livro que ele ajuda demais o aluno pós-pandemia, é esse. Se você souber interpretar bem, tá numa linguagem bem acessível, como se eu estivesse conversando com você mesmo, né? Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo episódio dessa websérie, que é o livro didático. Muita reflexão para vocês, bons estudos e até o próximo.